Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu estou fazendo um vídeo para dar continuação da explicação do vídeo anterior, falando sobre a interpretação de Daniel, capítulo 8, né? Ah, a interpretação histórica em contraste aí, talvez com a interpretação adventista. E hoje o que eu fiz? Eu pedi ao chat GPT para que ele fizesse um comparativo da interpretação de todas as igrejas evangélicas, né? Batista, presbiteriana, metodista, bom, enfim, a Assembleia, a Igreja Católica, a visão judaica, como cada uma das igrejas interpreta essa profecia que vocês estão vendo aqui, de Daniel capítulo 8, né? Que fala sobre um bode peludo e um carneiro. Então, olha só. Aí aqui, ó, eu tenho aqui a minha pesquisa, né? Então, eu perguntei ao chat. Chat, qual que é a interpretação para a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 pelas denominações cristãs? Então, ele colocou aqui, né, que essa é uma das profecias mais debatidas entre os estudiólogos e teólogos cristãos. As interpretações variam bastante entre as denominações cristãs, especialmente sobre qual santuário se refere e quando se cumpre essa profecia. Então, a primeira explicação que ele colocou aqui é a explicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conheço muitos irmãos adventistas, inclusive fui adventista por 13 anos, então aqui eu vou mostrar qual que é a visão oficial da igreja. Né? Então, bom, ele entende que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs representam dias proféticos, sendo cada dia equivalente a um ano. Aplica-se o princípio dia-ano aqui. Então, o período começa em 457 a.C., com o decreto para restaurar Jerusalém, segundo Esdras 7, e terminaria em 1844, quando, segundo os adventistas, né, Jesus entra no lugar santíssimo do santuário celestial, que é um santuário lá no céu, para iniciar uma nova fase para a salvação da vida dos crentes, que seria o juízo investigativo. Nessa fase, Jesus estaria ali olhando agora a vida de cada crente, cada pensamento, cada pecado que a pessoa faz e registrando nos livros para depois purificar esses livros, né? Então, eles rejeitam a interpretação que se refere a algo terreno, a um santuário terrestre, e vê isso como um cumprimento no céu, no plano espiritual. Vamos a outras interpretações. O catolicismo, né? De acordo com a resposta aqui do chat, a Igreja Católica ela não desenvolveu uma doutrina específica sobre a profecia, ela interpreta de forma mais contextual e histórica, relacionando o santuário com o templo, né, de Jerusalém e os ataques realizados por Antíoco IV Epifânio, o rei Seleucida, que profanou o templo entre 168 e 165 a.C. Perceba, uns 3 anos aqui de profanação, ao sacrificar um porco no altar. As 2.300 tardes e manhãs seriam interpretadas como 1.150 dias literais, duas ofertas por dia, porque tinha duas ofertas, né, de sacrifícios no templo, um pela manhã e outro pela tarde. Então, o que dá cerca de 3 anos e 2 meses, que corresponde ao período de profanação do templo e sua purificação com a revolta dos macabeus. Aqui eu reforço que na Bíblia Católica tem alguns livros que não estão no cânon da Bíblia Evangélica, né? Que é o livro de Judite, Eclesiástico, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, né? E aí, nesses livros dos Macabeus, vai relatar essa história da reconsagração do templo, né? A luta, né, dos Macabeus contra os Seleucidas, né, para recuperar o templo e voltar à prática dos sacrifícios diários que Deus tinha instituído lá no templo de Jerusalém. Protestantismo tradicional, né, as igrejas, né, luteranos, presbiterianos, batistas, anglicanos e tudo mais. Qual que é a visão dessa profecia aqui pelos protestantes, né? A maioria dos que a gente conhece. Muitos teólogos protestantes seguem a linha histórica semelhante à católica, identificando o cumprimento com Antíoco IV Epifânio e subsequente a restauração do templo pelos macabeus. As 2.300 tardes e manhãs podem ser interpretadas como 1.150 dias literais, se considerar cada tarde e manhã como uma oferta diária. Então, ou para alguns, 2.300 dias literais, abrangendo um período maior de perseguição e profanação. Raramente aplica-se o princípio dia-ano para essa profecia em específico,
eles enxergam um texto mais ligado ao contexto do Antigo Testamento, não a um evento escatológico. Igrejas pentecostais e neopentecostais, geralmente eles não possuem uma teologia sistemática sobre a profecia. Quando comentam, muitas vezes associam de maneira genérica eventos do fim dos tempos, perseguições ao povo de Deus, restauração espiritual da igreja, sem detalhes cronológicos, né? Igrejas de movimentos de estudo profético, como os mileritas ou outros grupos pré-adventistas. Então, olha só que interessante que o chat me deu aqui de resposta, né? Antes dos adventistas, os mileritas interpretavam as 2.300 tardes e manhãs, apontavam a volta literal de Jesus em 1844, mas após o chamado Grande Desapontamento, essa linha foi abandonada pelos que se tornaram adventistas, que revisaram a interpretação, aplicando ao ministério de Cristo no santuário celestial, não a sua volta literal. Então aqui tem um resumo das principais abordagens, né? Então os adventistas, eles marcam um período que vai de 457 a 1844, que a partir desse ano aqui, ó, de 1844, começa a purificação do santuário celestial e a doutrina adventista do juízo investigativo, que a gente está sendo investigado agora, né? Que Jesus agora seria o James Bond. Os católicos, eles vão colocar aqui a ideia de profanação do templo por Antíoco IV Epifânico, né, a linha mais histórica do que aconteceu, e a purificação pelos Macabeus, né, 3 anos e 2 meses mais ou menos depois ali do início da profanação. Protestantes históricos, sem escatologia futura, cumprimento com Antíoco IV Epifânio, né, e restauração do templo. Os pentecostais, neopentecostais, interpretação genérica, espiritual, geralmente sem cronologia definida. E aqui eu perguntei para o chat, por que a maioria das denominações discorda da visão adventista dessa profecia? E ele falou que isso era uma ótima pergunta. E aí ele falou o seguinte, ó, a maioria das denominações cristãs ela discorda dessa interpretação adventista das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 por uma combinação de razões teológicas, exegéticas, que é a interpretação da Bíblia, né, e históricas. E aqui estão os principais pontos, porque todas, né, vamos dizer assim, discordam da interpretação adventista. Primeiro, diferença no método de interpretação, né, hermenêutica. Então, os adventistas eles utilizam fortemente esse princípio do dia-ano, né? Cada dia que aparece ali você tem que interpretar como um ano. Nem toda profecia, nem todo estudo vai caber essa interpretação. Então, esse princípio ele não é amplamente aceito por outras tradições, exceto em algumas profecias específicas, como é no caso da profecia das 70 semanas, né, de Daniel capítulo 9, porque a palavra hebraica que se fala lá para 70 semanas, né, para tempos determinados, para moadins, eles falam que são 70 semanas de 7 anos, né? Então, ou seja, 70 shemitahs, se a gente for interpretar aí do período dos judeus, né? O 7º ano, que era um ano que era Shemitah, que a terra ficava livre, que descansava e tal, então era para contar dessa forma, e a palavra hebraica que aparece lá justifica isso. Bom, a maioria dos teólogos vê o uso, né, do princípio de dia-ano em Daniel 8 como não justificado no próprio texto, sendo uma extrapolação interpretativa. Segundo ponto, porque a maioria não aceita, né, a interpretação adventista, que o chat colocou a resposta, e é um ponto que eu bati no meu último vídeo, né, falando do contexto imediato. Sai do contexto imediato do capítulo, né? Então, olha só, o texto de Daniel 8, no seu contexto, ele está diretamente relacionado aos impérios persa, que ele fala só. Daniel ele teve uma visão que ele viu 2 animais. Os 2 animais representam 2 reinos. O reino persa, né? Medo-persa, representado pelo carneiro com 2 chifres. Cada chifre representa ali um rei da Medo e um rei da Pérsia, ok? E o outro que seria o bode peludo. O bode peludo seria o reino da Grécia. E nesse reino da Grécia, o bode começa com um chifre grande, que o próprio anjo fala, o chifre grande representa o primeiro rei da Grécia, que era Alexandre o Grande. E o que acontece nesse reinado da Grécia? O rei morre. E aí o que acontece com o rei? Outros vão sucedê-lo. Só que aí, em vez de um chifre suceder aquele, vão ser 4, né? Que serão os 4 generais de Alexandre o Grande. Então, o reino grego, agora ele fica partido em 4 frações, né? Cada general
com uma parte, né? Que aí eu coloquei no estudo passado, quem eram os generais e tudo mais. E aí o texto ele vai continuar falando que desses quatro reinados, né, que vai surgir ali dentro da Grécia, um deles vai sair um chifre pequeno, um pequeno chifre, né? E esse chifre pequeno ele é diferente do chifre pequeno de Daniel 7. Então esse chifre pequeno é na cabeça do bode, ou seja, é no reino grego, não é num outro animal, não é um outro reino. Se fosse um outro reino, teria que aparecer um outro animal, né? Então aqui, ó, a explicação, o contexto, né, está diretamente relacionado aos impérios Persa e Grécia. A figura de um pequeno chifre representaria, e aqui, ó, na história, segundo o chat mesmo respondeu, que historicamente profanou o templo de Jerusalém foi o Antíoco IV Epifânio, ok? Que foi um dos reis da dinastia Seleucida, né? Ali da divisão da Grécia. Para a maioria das tradições cristãs, a purificação do santuário refere-se claramente à reconquista e purificação do templo, porque o templo ele foi profanado, né? E é interessante que na profecia o próprio anjo, né? Daniel vê lá dois santos, né? Dois anjos, dois seres celestiais conversando e um pergunta para o outro: até quando durará a visão da profanação do santuário e da interrupção do sacrifício diário? Ora, se fala do sacrifício diário, logo está fazendo referência a um contexto imediato ali do que acontecia no templo, o sacrifício diário que tinha de manhã e de tarde. E outra coisa, né, em relação a isso aí. Já que era o sacrifício de manhã e de tarde, por que que eu vou contar aqueles 2.300 tardes e manhãs como anos? Se tinha um sacrifício de manhã e um de tarde. Tá óbvio isso aí também, né? Então, portanto, a maioria entende, né, que a profecia foi plenamente cumprida na história judaica antiga, não tendo aplicação futura, né? E que, para a maioria das denominações cristãs, a purificação do santuário está se referindo à purificação do Templo de Jerusalém pelos Macabeus em 165 a.C., após a profanação de Antíoco IV Epifânio. Bom, agora vem um ponto principal, né, que a maioria das denominações cristãs vai falar, que é o que? A desconexão com o juízo celestial. Se a gente for analisar aqui, ó, a doutrina do juízo investigativo, né, base da interpretação adventista, ela não tem um paralelo em outras tradições cristãs. Nenhuma outra tradição cristã tem uma doutrina dessa, né? Então, o Novo Testamento, olha só que interessante que o ChatGPT mesmo disse, ensina que o sacrifício de Cristo é completo e suficiente, Hebreus 9:10, e que a intercessão de Cristo no céu já assegura o perdão e a justificação dos crentes. Não precisaria de um James Bond, né? Um juízo investigativo, né? Ali em relação aos pecados. Então, para as outras denominações, a ideia de que em 1844 Jesus iniciou uma nova fase de juízo no céu é vista como sem base clara no texto bíblico. Não tem lugar nenhum no texto dizendo que começou ali uma investigação. Me mostra um verso bíblico em relação a Daniel capítulo 8 dizendo que começou uma investigação no céu. Não tem. Não tem nada disso, né? Então isso é desnecessário teologicamente falando, né? Uma vez que o perdão dos pecados e o acesso a Deus foram abertos definitivamente na cruz. Quarto ponto aqui da resposta do chat. Problemas com a datação. Bom, o marco inicial da contagem, 457 a.C., o decreto de Artaxerxes, ele é aceito em parte na profecia das 70 semanas de Daniel 9, mas muitos estudiosos não veem justificativa textual sólida para aplicar o mesmo ponto de partida para a profecia das 2.300 tardes e manhãs. A ligação feita pelos adventistas entre Daniel 8 e Daniel 9, como sendo a explicação contínua, não é aceita por muitas linhas exegéticas tradicionais. E aqui entra o calcanhar de Aquiles, né? Da interpretação de Daniel 8 de forma completamente diferente de todas as outras linhas cristãs, né? Por quê? Essa interpretação ela tem uma origem histórica duvidosa, porque somente depois que todo mundo, digamos assim, se desapontou, né? Quebrou a cara ali com as datas marcadas, né? Dentro do povo ali milerita, né? Que eram os adventistas, ainda não do sétimo dia formalmente,
quando a profecia deles não deu certo, que houve um fracasso, né, na expectativa aqui, ó, da volta de Jesus em 1844, o grande desapontamento. Então levou os fundadores adventistas a reinterpretar a profecia que eles erraram, surgindo então a doutrina do juízo investigativo. Então, para muitos estudiosos, essa doutrina ela parece uma solução teológica criada a posteriori para justificar uma previsão falha. Então, olha, Jesus não voltou nesse dia, não, é porque a gente errou o evento, a data está certa. Não era isso que era para acontecer, não. Então, daí você já tira, né? Erramos o evento, não era para voltar, então essa interpretação adventista ela é falha, né, nesse ponto, então aparece como uma solução para o dia que deu errado, né, de 1844. E aí aqui a gente tem um ponto que o ChatGPT colocou também em relação ao Novo Testamento, que ele não faz referência direta à profecia de Daniel 8,14. Enquanto Jesus e os escritores do Novo Testamento fazem referência clara a Daniel 9, as 70 semanas, e Daniel 7, o Filho do Homem recebendo o domínio, não há nenhuma citação direta ou alusão clara a Daniel 8,14 no Novo Testamento, relacionada ao juízo celestial ou à purificação do santuário. Então isso leva muitos teólogos a entenderem que essa profecia ela tinha como foco restrito o contexto histórico de Israel antes de Cristo. Então, aqui a gente tem esse ponto, né, falando da referência, não tem referência. Resumindo, né, a discordância das denominações em relação à visão adventista ela se baseia em entendimento de que a profecia foi cumprida historicamente, Antíoco IV Epifânico e os Macabeus, restaurando o Templo de Jerusalém, a não aceitação do princípio de ano, que é aplicado ali pelos adventistas, a ausência de conexão textual direta entre Daniel 8,14 e o ministério celestial de Cristo, não tem contexto para isso. A interpretação adventista ser visto como uma construção teológica para resolver um problema histórico. Então, essa doutrina de que santuário celestial, né, que Jesus está intercedendo, fazendo um juízo investigativo ali, ela surge após um erro profético da data da volta de Jesus em 1844. Então é meio que uma doutrina para cobrir o erro que aconteceu naquele ano. Então, é isso. Aqui ele pede para me mostrar um quadro teológico, né, comparativo dessas doutrinas. Então, eu tenho esse quadro teológico aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quadro comparativo da profanação do templo, explicação detalhada de Daniel 8, linha de entendimento judaico das profecias, Yeshua, evidências históricas, relação da fé. Olha só que interessante esse estudo que eu fiz aqui também com o ChatGPT. Eu pedi para ele fazer uma pesquisa se tem alguma relação, né, com a profecia das 2.300 tardes e manhãs e a festa de Chanukah. Para quem não sabe o que é a festa de Chanukah, é a festa da dedicação ou festa das luzes, na qual os judeus rededicam um templo que foi profanado, né, por Antíoco IV Epifânio, que sacrificou porcos, que ergueu um altar a Zeus dentro do templo, que fez sexo dentro do templo, que profanou os rolos da Torá, né, jogando sêmen sobre eles, ali quando ele fez sexo com uma prostituta dentro do templo. Então, ao final da guerra ali dos Macabeus contra os Seleucidas, que eles recuperam o templo, eles vão rededicar o templo, vão reconstruir o altar de bronze, vão acender a menorá e tudo mais. E aí a gente tem algo bem interessante sobre isso. Então, relação da festa de Chanukah com a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, e a presença de Jesus no templo durante Chanukah, quando ele andou por aqui. Esse ponto aqui ele é bem interessante, por quê? Porque ele mostra que Jesus ele reconhece o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, né, das 2.300 tardes e manhãs, e que essa festa, que é a festa de Chanukah, que não é uma festa bíblica, não é um dos moedins, né, dos tempos determinados pelo Eterno, mas sim uma festa de agradecimento que os próprios judeus fazem por ter conseguido reconquistar o templo. Eles fazem essa festa para rededicar o templo, né? E levar seus agradecimentos, suas ofertas voluntárias para Deus. Jesus vai ao templo quando ele está aqui no seu ministério, reconhecendo a validade dessa festa como algo importante na história de Israel, como cumprimento de uma profecia.
Então, ó, Chanukah e a profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8, 13 e 14. O que diz a profecia? Até quando durará a visão dos sacrifícios diários e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, olha só, aqui o anjo estava perguntando para o outro, né, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Então está mostrando o quê? Que o sacrifício diário tinha sido tomado, né, não estava mais tendo, estava tendo uma transgressão assoladora, né? Até quando isso ia acontecer? E o outro anjo responde, até 2.300 tais manhãs e o santuário será purificado. Então esse é o contexto principal dessa profecia. Tem um santuário sendo profanado e ele será purificado. É isso. Daniel 8, 13 e 14. Então, o contexto histórico profético. Então, capítulo 8, conforme eu já expliquei anteriormente, ele trata da visão do carneiro e do bode, que simboliza aqui os impérios Medo-Persa e grego, respectivamente. Né? Então, do Império Grego surge um rei de rosto feroz, que seria Antíoco IV Epifânio, que profana o templo, remove o sacrifício contínuo e promove uma perseguição contra os judeus. Ligação direta disso aqui com a festa de Chanukah. Bom, a abominação da desolação descrita por Daniel se cumpre historicamente em Antíoco IV, que em 167 a.C. proibiu o culto judaico, sacrificou um porco no altar e profanou o templo. Após aproximadamente 3 anos, né, uns 3 anos e 2 meses, justamente o que dá ali as 2.300 tardes e manhãs, os macabeus reconquistam Jerusalém e purificam o templo, evento que originou a chamada Festa de Chanukah, ou Festa da Dedicação. Muito provavelmente, se você é cristão, você não ouviu falar muito sobre essa festa. Ela é mais conhecida no contexto judaico. Então, e os 2.300 dias? Existe debate entre estudiosos, né, se os 2.300 tardes e manhãs representam 1.150 dias, né, sacrifícios de manhã e de tarde, ou seja, cerca de 3 anos e 2 meses, o que se encaixa muito bem no período de profanação do templo por Antíoco IV Epifânio, ou um período literal de 2.300 dias completos, que se encaixaria em um outro contexto escatológico mais amplo, usando especialmente na teologia adventista, pouco aceito por outras denominações cristãs, ou por judeus messiânicos ou ortodoxos. Ninguém aceita essa interpretação. Na interpretação mais natural e imediata, segundo o chat GPT me mostrou aqui, inclusive adotada por muitos estudiosos judeus e cristãos, Daniel 8 se refere diretamente aos eventos que levaram à purificação do templo celebrada em Chanukah. Então, resumo dessa relação. Chanukah é o cumprimento histórico imediato da profecia de Daniel 8. A profanação, a cessação dos sacrifícios e a purificação do templo estão alinhados com os 2.300 períodos, né, dias ou sacrifícios de Daniel. E aqui a gente tem um ponto interessante, né? Yeshua, Jesus, no templo na festa de Chanukah. Que isso aqui, os adventistas, eles não vão falar, né? Então, é só o texto bíblico. João 10, do 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, que é a festa de Chanukah, ou festa das luzes. Era inverno. E Jesus andava passeando no templo no pórtico de Salomão. Então, olha só, durante a festa, Jesus estava onde? No templo. Qual que é o significado disso? Vamos lá. Yeshua, ele está intencionalmente no templo durante Chanukah, a festa que celebra a restauração e purificação do templo após a abominação de Antíoco IV. E nesse contexto, os judeus se aproximam dele e perguntam: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. João 10, 24. Ou seja, a identidade do Messias está diretamente conectada com o templo, sua purificação e sua restauração. Aqui a gente tem alguns pontos de ligação mais profunda que o chat colocou na pesquisa. Assim como os macabeus purificaram o templo físico, Yeshua, Jesus, aponta para a necessidade de purificação espiritual do templo interior e da casa de Deus. Pouco tempo depois, Yeshua, Jesus, realiza o ato simbólico de expulsar os cambistas do templo. João 2, verso 13 a 17. É relatado também em Mateus 21, verso 12 e 13, cumprindo o mesmo espírito de Chanukah, que é o quê? A restauração da santidade do templo.
Então, olha só como que as profecias estão ligadas. Além disso, ele declara que um maior que o templo está aqui, em Mateus 12, verso 6, indicando que ele próprio é o verdadeiro local da presença divina. Então tem algumas conexões proféticas maiores, né? Yeshua, o templo e a restauração final. Chanukah aponta para o reino messiânico, né? Assim como houve a restauração do templo no passado, a expectativa escatológica messiânica e cristã aponta para a restauração final de Israel, a purificação espiritual da humanidade e o estabelecimento do reino de Deus, onde não haverá mais profanação nem opressão espiritual. Então, Daniel 8 ele também tem ecos escatológicos, né? Abominação e purificação do templo são padrões que se repetem na história. Yeshua presente em Chanukah, no templo, é o Messias que trará a purificação final, tanto do templo espiritual, a humanidade, quanto do reino visível na terra. Então, conclusão geral aqui, ó, a festa de Chanukah ela tem uma conexão direta com a profecia de Daniel 8, pois celebra a purificação do templo após uma profanação, exatamente como Daniel havia profetizado. Yeshua participa de Chanukah no templo, indicando que ele reconhece essa festa e conecta seu ministério com a missão de restaurar e purificar não só o templo físico, mas principalmente o templo espiritual, que é o povo de Deus. Então aqui a gente vê Chanukah, portanto, não é apenas uma comemoração histórica, mas um sinal profético da missão messiânica de Yeshua, né, de Jesus, e da esperança na restauração final do reino de Deus. Então, é isso, pessoal. Volto aqui a falar com vocês que essa profecia de Daniel, capítulo 8, ela está se referindo apenas a dois reinos, né? O reino da Medo-Persa e o reino da Grécia. Se você tentar colocar o chifre pequeno aqui, ó, tirar ele da cabeça do bode e colocar um outro animal, em um outro reino, aí você está distorcendo completamente o texto. Mas não é o que está escrito, né? Está escrito que o chifre que aparece ali, um pequeno chifre que aparece em um dos 4 chifres da cabeça do bode, ainda está na cabeça do bode. Então, eu acho que depois de toda essa explanação, depois que uma própria máquina, né, faz aí a análise, né, do texto bíblico, das profecias, dos eventos históricos e traz aqui as respostas para a gente, não há o que questionar em relação a essa interpretação, né? Conforme a gente viu, nem os católicos, nem os luteranos, nem os presbiterianos, nem os batistas, nem assembleianos, nem pentecostais, nem os judeus, nem judeus messiânicos, enfim, todos eles reconhecem que o cumprimento dessa profecia se deu ali historicamente com a reconsagração do templo, né? Não com um santuário no céu, no qual Jesus seria um James Bond que estaria fazendo um juízo investigativo dos nossos pecados, uma vez que ele morreu e nos deu a salvação por um único sacrifício, né? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, compartilha com mais pessoas, envia para o seu amigo adventista que ainda acredita nessa visão distorcida, fora do contexto que a igreja prega para todos, né? Então, é isso. Vou encerrando por aqui esse vídeo e até o próximo. Valeu!